Deus conhece cada coração. Não tem como enganar o Senhor. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: você acha que Deus não conhece o seu íntimo? Você acha que Deus não conhece o teu coração? Você acha que Deus não sabe o que você vai fazer amanhã, depois da manhã, semana que vem? Antes que você nascesse, Ele já conhece você. Quando eu escuto as mensagens da palavra de Deus, naquela época Jesus, ele curava as pessoas. Naquela época, Jesus fazia o extraordinário. Ele estava aqui em carne. As pessoas eram alcançadas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, as pessoas tinham até mais fé nos tempos de antes do que nos tempos de hoje. Hoje, o entretenimento, as coisas materiais, tomou tanto espaço das pessoas, tomou os tempos delas, deixaram elas cada vez até mais frias, talvez porque antes as pessoas não tinham tanto entretenimento, então eles tinham mais fé, acreditavam até mais em Jesus Cristo, acreditavam até mais em Deus. Agora hoje, com tanta coisa à sua disposição, com tantas coisas ao seu favor, muitos falam que não vê mais um milagre, muitos falam que não vê mais a cura, principalmente em momentos difíceis, onde pessoas estão passando por tantas lutas, tantos problemas, e quantos delas de verdade têm fé? E quantos delas de verdade buscaram ao Senhor de verdade? Se você busca só por interesse, hoje você cura, amanhã você dá as costas, realmente a cura não vai acontecer não. Para a cura acontecer, precisa crer, precisa ter fé, e tudo isso leva um tempo. Não é de um dia por outro que você vai ser curado da boca para fora. Tem coisas que tem que vir daqui de dentro. E muitas curas, muitos milagres que você vê na televisão, até conhecidos, até familiares, tudo foi um processo. Tudo foi um tempo para você dar até mais valor para a sua vida, dar até mais valor por cada momento que você está passando. Tem pessoas que só procuram Deus na hora que está precisando realmente. Quando está nas últimas, quando está perdendo. É aí que procura Deus. Deus conhece cada coração. Não tem como enganar o Senhor. Deus conhece o seu íntimo. Antes que você viesse a esse mundo, Deus já conhecia você. Antes que você nascesse, Deus já conhecia você. Não caia uma folha de uma árvore, não caia um cabelo da sua cabeça, Deus já sabe que vai cair. Então vemos que um Deus que a gente vive, que a gente conhece, é um Deus desde o passado até os tempos de hoje, ele vem fazendo milagres diferentes. Jesus estando aqui, ele fazia milagre com as pessoas de uma forma. Hoje, em espírito e verdade, Jesus continua fazendo milagre, só que de outra forma. Que forma que é essa, Dudu? Hoje você precisa crer mais. Hoje você precisa abandonar os seus vícios e estar conectado com o Pai. Eu entendo que Deus, ele é misericordioso. A cura, ele vem conforme a sua fé é verdade. Homens têm doenças, homens têm problemas, homens têm dificuldades, homens clamam a Deus. Aqueles que têm tudo, clama o Senhor porque o mental está doente. Homens que têm tudo, o psicológico está doente. Homem que tem tudo, eles buscam o Senhor porque falta alguma coisa. E aquele que não tem nada, ele busca porque ele tem fé, porque ele precisa, porque ele necessita. Deus atende os dois lados, o lado que tem e o lado que não tem. Mas aí entra a sua fé. Quem tiver fé será alcançado. Quem tiver o coração mais necessitado será apresentado, será concebido, será mostrado aos olhos de todos e principalmente aquele que está doente e será curado. Eu creio, acredito. Não sou um profeta para profetizar a cura, mas sou
um mensageiro para trazer a mensagem. Eu trago a mensagem, o Senhor faz o milagre. Todo milagre é em nome de Deus. Ele faz o extraordinário como Ele tem feito na minha vida, na sua vida. Amém. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filhos de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu possa curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos. Responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então, que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Olha o Deus que faz um milagre. Olha a mensagem de Jesus Cristo sobre esses homens que foram curados. O nosso Senhor curou esses homens porque eles tinham fé. Jesus estava aqui em carne. Jesus estava aqui fazendo um milagre. Eles eram cegos. Eles precisavam de cura. Eu acredito que quando pessoas estão doentes, elas buscam o Senhor porque elas querem receber a cura. Eles buscam o Senhor porque o médico, os hospitais já não podem fazer mais nada. Eles buscam o Senhor porque eles têm fé. E quanto mais você tem fé, mais você é alcançado. Olha que chance, olha que oportunidade que todo mundo tem para levar uma mensagem, para falar de Jesus, para ter mais intimidade com o Pai. Às vezes a doença vem para nós ter mais uma intimidade com o Pai. Às vezes a doença vem porque somos seres humanos. Não importa o tipo de doença, não importa. Ela vem para a gente ter mais intimidade com Deus. A cura, ela vem para nós sermos curados. Muitos são curados, mas rapidamente apostatam da fé. Abandona Jesus Cristo e começa a voltar a fazer o que fazia antes. O ser humano, ele tem uma falha, e a falha é gravíssima. Às vezes ele é comprado por dinheiro, às vezes ele é comprado por causa de valores, às vezes ele troca tudo que Jesus deu para ele por causa de qualquer coisa. Tem pessoas que conhecem o Senhor, ele é o melhor do mundo, e ele é o doutor, é os médicos do médico. Mas também tem pessoas que rapidamente já recebem e já dão as costas. O Senhor conhece cada coração. Na hora que ele vai curar, ele sabe se você vai abandonar, ele sabe se você vai esquecê-lo, ele sabe se você vai apostatar da fé, ele sabe tudo que você vai fazer. O próprio Pedro, antes dele negar Cristo, Jesus disse para ele: antes que o galo canta 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes e o galo ele vai cantar. Para vocês verem que Jesus ele sabia tudo essas coisas que iria acontecer antes que Pedro fizesse. Você acha que Deus não conhece o seu íntimo? Você acha que Deus não conhece o teu coração? Você acha que Deus não sabe o que você vai fazer amanhã, depois da manhã, semana que vem? Antes que você nascesse, ele já conhece você. Deus conhece o seu filho desde
da sua origem. Antes que você viesse no ventre da sua mãe, ele já sabia que você iria nascer. Ele saberia o nome que você iria ter. Ele saberia o tamanho que você viria e quanto tempo você ficaria aqui na terra. Deus conhece cada coração. Deus conhece o que todo mundo precisa e o que todo mundo necessita. Eu creio e acredito. Toda mensagem, ela vem de Deus. Toda mensagem, ela vem para você ficar cada vez mais revestido. E quando você fica revestido com o Evangelho, grandes coisas começam a acontecer e o poder de Deus é manifestado. Trouxemos aqui uma mensagem da palavra de Deus, onde 2 cegos foram curados. Foram curados porque tinha fé. Foram curados porque foram ao encontro de Jesus. Foram curados porque eles buscaram. E quando você busca, realmente você é curado. Quem precisa, vai ao encontro. Quem precisa, vai ao encontro de Jesus. Quem precisa, vai orar a Deus. Quem precisa, vai dobrar os seus joelhos. Quem precisa, vai para a igreja. Quem precisa, vai adorar. Quem precisa, vai se identificar com o Pai, que está precisando de uma cura, que está precisando de um milagre. Quem precisa, faz tudo o que esses homens fizeram. Precisaram da cura, precisaram do milagre, precisaram crer, precisaram ter fé, precisaram clamar ao Senhor. Para vocês verem, quem precisa, busca. Quem precisa, encontra. Quem precisa, é alcançado. Amém. E Jesus ficou tão maravilhado como eles ficaram maravilhados, porque Jesus, ele entende que você precisa ser curado. Eu creio que ele fica maravilhado, porque são homens que são curados porque têm fé. E muitas das vezes Jesus fala assim, a sua fé te curou. Isso é muito bom, porque você teve a fé. Então a fé curou você. Até mesmo aquela mulher do fluxo de sangue, ela colocou as mãos nas roupas de Jesus e manou um poder, porque ela tinha fé. Ela teve essa ideia de ir até Jesus e colocar a mão na veste dele. Tinha muita gente, estava ali lotado, só tinha essa opção para ela. Então ela colocou a mão na veste, emanou um poder e foi curada. Para vocês verem, há tantas inteligências, há tantas pessoas com vários tipos de cura, vários tipos de milagre, e quando se tem fé, você é curado. Muitas pessoas hoje vê Jesus através de milagres. O Espírito de Jesus está em todo lugar. No terceiro dia, ele ressuscitou. Agora ele quer fazer a transformação. Esse é o melhor do mundo. É o Senhor onde traz alegria, traz felicidade, traz a paz, traz a harmonia. E nós cada vez mais ficamos raizado e revestido com esse evangelho. Evangelho de poder, evangelho de milagre, evangelho de paz, evangelho de alegria, evangelho de felicidade. Quem é esse que batiza com o Espírito em verdade? Quem é esse que batiza e transforma o seu povo? O próprio João Batista, ele anunciava Jesus antes que ele viesse. Anunciava porque aquele que vai vir, eu batizo com água, mas aquele batiza em Espírito em verdade. Esse que vai vir é o mais importante. Esse que vai vir é aquele que é chamado o Filho de Deus. Quantos profetas anunciavam Jesus Cristo antes que ele viesse? Agora que ele veio, eles viram como o Senhor, ele é bom para fazer o milagre, para trazer as boas novas, por ele ensinar o seu povo. Antigamente era só 4, depois foi para 12, agora são milhões de pessoas trazendo essa mensagem da palavra de Deus. Há muitos pregadores, há muitos mensageiros, há muitos missionários, há muitos pastores, há muitos profetas, há muitos evangelistas, há muitos obreiros, há tanta gente trazendo a mensagem, levando a mensagem, vivendo o evangelho, porque é qualidade do Senhor, onde pessoas são transformadas, pessoas são tocadas, pessoas são falada aos corações de todos, porque Jesus, ele faz pessoas, homem de Deus, mensageiro desse evangelho, trazendo uma mensagem, trazendo um louvor, trazendo uma palavra. Eu creio, acredito que toda mensagem, ela vem de Deus. E quando você tem um coração dedicado à palavra de Deus, dedicado ao evangelho, pessoas são alcançadas. Da mesma forma que você busca
Tem pessoas aí fora também que tá buscando, tá vivendo, tá acreditando, tá tendo fé. E quanto mais você tem fé, pessoas são alcançadas. Amém. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês e trouxe com muita alegria, porque esses homens foram curados. E eu creio, acredito que um dia você também já foi curado de vícios, você foi curado de dor de cabeça, você foi curado do mundão, você foi curado de onde que você era antes e como que você está hoje. Você já foi curado de tantas coisas. E Jesus, ele faz presença em todos os tempos. Antigamente, ele fazia presença em carne. Agora ele faz presença em espírito e verdade. Todo mundo vê a transformação. Todo mundo vê que Jesus, ele é bom. Então continua vivendo esse evangelho. Continua indo para a igreja. Continua levando a mensagem. Continua convidando as pessoas. Continua fazendo aquilo que você aprendeu com o mestre. E o que você aprendeu com ele? Ser fiel, viver o evangelho, viver a verdade, não se vender e não renunciar o que você tem. Não renuncia. O que você tem aí dentro é seu. E Jesus, ele está aí para te fortalecer e para ajudar. É inegociável. Amém. É essa a mensagem que eu trago para vocês. Os cegos foram curados. Jesus falou para eles. Jesus era muito humilde, mano. Jesus era tão humilde que ele fazia o milagre e falava assim para os curados: não conte para ninguém. Para você ver que nem o próprio Jesus queria fama. Nem o próprio Jesus queria ser famoso. Para vocês verem como que é diferente Jesus Cristo e as pessoas que fazem uma coisa para alguém. Tem pessoas que fazem uma coisa como fosse abençoar alguém, ajudar alguém, quer sair filmando, quer sair tirando foto, quer sair contando para todo mundo, quer sair mostrando que ajudou alguém. E o próprio Jesus, ele falou assim: não conte para ninguém que eu curei vocês. Não conte para ninguém que agora vocês estão curados. Você acha que alguém que é curado, que um dia nunca enxergou, começou a enxergar, vai guardar esse segredo? Não vai. Vai sair contando mesmo. Eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Aqueles que sabiam que as pessoas eram doentes ou tinham problema de nascenças, viram eles curados, ficavam maravilhados. Quem te curou? Quem te curou? Eles iam falar. Jesus Cristo. Mas Jesus, ele fala isso porque ele não queria fama, não. Até o próprio Jesus disse um dia para o discípulo: bom é só Deus, porque o discípulo disse para Jesus: mestre, você é bom. E o próprio Jesus disse: bom é só quem está nos céus. É só Deus. Jesus estava aqui em carne. Ele tinha todo o poder para fazer alguma coisa, porque Deus o abençoou, Deus deu para ele toda a autoridade. Olha como que é a mensagem interessante. Jesus, ele vem morrer pelo nosso pecado. Jesus, ele vem a essa terra para mostrar a importância de viver esse evangelho, trazendo mensagens, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo multiplicação. Que Deus é esse, Dudu? Que Deus é esse, Dudu? É o Deus vivo de verdade, que tem abençoado nós todos os dias com lealdade. É bom viver esse evangelho. Fica na paz, que Deus abençoe a todos. Ótimo sabadão e bom final de semana. Amém. E eu faço uma pergunta para vocês aqui nesse finalzinho de vídeo. Você ouviu a mensagem de uma cura? E eu creio que vocês também já foram curados. De certa forma, já foi curado. O poder de Jesus Cristo, ele habita em todo lugar. Não precisa você ver Jesus, mas você precisa entender e compreender que ele é a luz. Falou? Forte abraço, fica na paz. Da hora.